Oi, gente! Este é o Canal da Saudade, canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva! Estamos chegando a 500 mil inscritos. Só está faltando você se inscrever. Vamos lá! Se inscreveu? Dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E não deixe de baixar o nosso aplicativo e ouvir o nosso programa toda tarde ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a cigana e a previsão de muito amor e muita tristeza. Eu tinha ido ao Hospital das Clínicas para fazer uma bateria de exames. E de volta para casa, eu tinha de pegar meu ônibus na Avenida Paulista. Enquanto eu estou esperando o ônibus chegar, se aproxima uma senhora, usando aquelas vestes diferentes, aquelas vestes coloridas, de um tecido assim, sabe? Bom, uma saia bem comprida, toda colorida, e olhando para mim, me perguntou: eu posso ler a sua mão? Eu posso falar uma porção de coisas sobre a sua vida. Eu estou enxergando o seu passado. Eu estou vendo o seu presente. E olha, estou vendo coisas para o seu futuro. Posso ler a sua mão? Não, obrigada. Eu não acredito em nada disso. E depois o meu ônibus também pode chegar a qualquer momento e não vai dar tempo. E também não tenho dinheiro. Eu só estou com o dinheiro da condução. Deixa para outra vez, tá? Eu não vou te cobrar nada. Eu só quero ler a sua mão para você saber que eu estou vendo coisas para o seu futuro. E se o ônibus chegar, eu subo com você. Assim, aproveito e dou um passeio também. Não, muito obrigado mesmo. Olha, eu agradeço, mas não vai te custar nada, sabe? Eu não vou te cobrar nada. Só porque eu estou vendo umas coisas do seu futuro, por isso que eu queria falar para você, por isso que eu quero ler a sua mão. Como a cigana estava muito insistente, fomos um pouco para trás. E então estendi a minha mão e deixei que ela fizesse o que ela tanto queria, ler a minha mão. A cigana começou a me falar: você é uma moça muito trabalhadora, não tem preguiça para nada, mas estou lendo que até agora você não arrumou um amor para sua vida. Mesmo tendo muitas qualidades, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente. E uma coisa que eu estou vendo aqui na sua mão, e é isso que eu quero falar para você. Você gosta de homem gringo, você gosta de homem estrangeiro, e até agora não apareceu nenhum na sua vida, mas eu estou vendo, eu estou lendo que você vai fazer uma pequena viagem, e vai ser nessa viagem que você vai conhecer um homem gringo que vai te trazer muita alegria, mas também muita tristeza. E é bom você se preparar. Está aqui escrito nas linhas da sua mão, ele é estrangeiro e você vai conhecê-lo numa ilha, numa praia, um lugar onde tem muita água do mar. Preste atenção. É o teu futuro. Eu estou vendo aqui pelas suas mãos. Um homem vai aparecer, um estrangeiro como você gosta. Vai te trazer alegria e também tristeza. Eu fiquei olhando para ela e perguntei: já acabou? Eu perguntei se ela já tinha acabado de ler a minha mão. Já acabou? É isso tudo que você precisava saber. Tem mais coisas,
mas eu vejo que você está com pressa e também são coisas sem importância. É isso que eu estava vendo, é isso que eu queria te dizer. Foi aí que meu ônibus já foi chegando e eu fiz que acreditei, agradeci a cigana e dei um tchau e fui para casa. Mas, bem ou mal, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Quer dizer, abri até a minha mão e fiquei olhando assim a minha mão. Quer dizer, aqui está escrito que numa ilha, numa praia, vou conhecer realmente um homem estrangeiro. Aliás, como que ela sabia? Como é que ela sabia que eu gostava realmente de um homem gringo? Eu sempre fui apaixonada por homens estrangeiros. Eu sempre quis me relacionar com pessoas, sabe, de outros países. Como é que ela sabia? E fiquei olhando para minha mão e imaginando que está tudo escrito aqui, Bem, o tempo foi passando. Eu já havia até me esquecido da cigana, da velha cigana, lá da Avenida Paulista. No ano seguinte, eu fui convidada por umas amigas para acompanhá-las em um final de semana em Ilhabela. E o apartamento dava de frente para o mar. Uma vista muito linda. E ainda mais porque lua cheia, né? Lua cheia fica o mar mais bonito ainda. Ilhabela, praia, lua cheia. Manhã seguinte eu acordei bem cedinho e já fui para a janela olhar o mar. Que maravilha! Como Ilhabela é bonita, como Ilhabela é linda. Inclusive no mar já haviam surfistas pegando aquelas ondas. E me deu uma vontade de sair, chegar mais perto da praia, caminhar na praia, ver aquele mar de perto, aqueles surfistas. Mas minhas amigas continuavam dormindo. E sendo assim, ficava chato eu sair e deixar a porta sem passar a chave. Elas só acordaram por volta das 9h30, 10 horas. E eu louca para descer desde as 6h30, 7 horas, doida para sair. Às 10 horas descemos. O sol já estava forte em Ilhabela. Eu já corri para a água. Eu queria aproveitar bem aquele dia. Eu queria me queimar um pouco, me bronzear. Minhas amigas preferiram ficar só tomando sol. Eu não. Era um tal de entrar na água, sair da água, entrar na água, sair da água. Meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. O tempo todo eu queria ficar na água. Até que me deu sede. E eu perguntei para elas se queriam ir comigo até o quiosque. Mas as minhas amigas preferiram ficar na praia, debaixo do guarda-sol. Então eu fui sozinha. E naquela sede que eu estava, eu, ao invés de pedir uma água, eu pedi uma cerveja bem geladinha. Passados uns minutos, chegou um homem alto, cabelos grisalhos, rosto lindo, sabe, forte, corpo bem delineado, sentou-se próximo de mim e pediu ao rapaz do quiosque uma dose de tequila. Tequila é uma bebida que a gente não toma muito no Brasil, tequila. E ele pediu um tequila. Aquilo eu fiquei olhando, assim, disfarçadamente, né? É difícil, em plena praia, alguém pedir tequila. Mas tudo bem, me chamou a atenção, mas eu fiquei ali. E eu olhava para ele, tomando aquela tequila. E foi numa dessas vezes que os nossos olhares se cruzaram. E ele então ergueu o seu copo de tequila, como que me oferecendo aquela bebida. Eu sorri, agradeci. Ele ainda veio e me perguntou se podia sentar no banquinho ali próximo ao meu. Eu disse que sim, qual o problema? E começamos a conversar. E ele perguntou o meu nome, eu perguntei o nome dele. E foi aí que eu percebi o seu sotaque. Ele não era brasileiro. Quando então eu soube que ele era comissário de bordo. Ele era cubano naturalizado brasileiro, filho de pais separados. O pai morava no Canadá e a mãe em Liverpool, na Inglaterra.
e apenas uma irmã, que também morava fora, ou seja, em Manhattan, Nova York. Eu falei a meu respeito também. Quem eu era, de onde eu era. Eu só sei que este homem me encantou pela educação, pela desenvoltura em conversar, e falou a respeito dos seus sonhos, entre eles, de deixar de ser um comissário de bordo e, quem sabe, ser um astronauta. Olha só, astronauta. Aquilo me chamou a atenção. Poxa, você quer deixar de ser comissário de bordo para ser um astronauta? E ele perguntou, por que não? Por que não? É verdade, né? Tá certo. A gente tem que sonhar mesmo. É isso, exatamente. Por que não? Depois de um longo papo, trocamos telefones. E eu disse que naquela noite já estaria retornando para São Paulo com minhas amigas. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, já em São Paulo, eu saí para fazer umas compras. E quando cheguei em casa, havia uma mensagem dele no meu celular. Até me surpreendi pelo romantismo nessa mensagem, primeira mensagem. E aquela voz tão suave, uma voz assim tão forte, e aquele sotaque estrangeiro. Mais tarde eu liguei para ele a fim de agradecer. E Jorge, com muita alegria, disse que estava a fim de me ver outra vez, que estava vindo da Ilhabela para São Paulo e se podíamos nos encontrar. Eu disse que sim, seria um prazer. Poxa, seria uma alegria. E naquela mesma noite, ele veio até a minha casa, trouxe um buquê de tulipas, a coisa mais linda deste mundo. E eu, como tinha dito lá na Ilhabela, que eu gostava, sabe, do Rei Leão, ele até me trouxe um presente, uma fita do Rei Leão, que eu tinha dito a ele que adorava, né? Assim, a história do Rei Leão, e ele então me trouxe uma fita. Aí Jorge me disse que queria me levar para jantarmos, se eu aceitava, uma comida árabe. E fomos para o restaurante. Restaurante de comida árabe. Um restaurante muito conhecido em São Paulo, muito famoso em São Paulo. Almanara. Foi uma noite e tanto, pois além do delicioso jantar, coincidentemente, dia do aniversário dele, ainda Jorge me pediu em namoro. Ele disse que ficou deslumbrado, ficou maravilhado comigo. E eu também disse o mesmo sobre ele. Eu estava muito feliz ao lado de Jorge, muito contente. Começamos a namorar. E uma noite, enquanto me lembrava das coisas, de como eu conheci o grande amor da minha vida, Jorge, naquela praia de Ilhabela, me veio à memória a cigana. Lembrei-me daquela cigana na Avenida Paulista, já fazia mais de ano. Eu tinha até me esquecido totalmente, mas de repente me veio à memória. Ela que havia pedido para que eu deixasse ela ler a minha mão, naquele ponto de ônibus da Paulista. E eu, incrédula, não querendo, mas devido à insistência dela, aceitei. E ela então me falou sobre que eu ia realizar um sonho, que o meu sonho era conhecer um gringo, um homem estrangeiro. Eu ia realizar esse sonho, porém este homem que eu conheceria numa ilha, numa praia, próximo às águas do mar, ele ia me trazer muita alegria, mas muita tristeza também ao meu coração. Era o que ela lia nas minhas mãos, era o que ela via no meu futuro. Eu iria conhecer um homem estrangeiro que traria muita alegria para o meu coração, mas também muita tristeza. Eu quis afastar esse pensamento na hora. Eu fiz questão de, naquele momento, esquecer o que a cigana havia falado. Realmente, estar namorando com Jorge me trazia uma alegria imensa. O homem do meu sonho, gentil, amável, carinhoso, inteligente, bonito,
Me surpreendia com as suas ligações fora do Brasil, em suas viagens internacionais como comissário de bordo. Agora, aquela parte que a cigana me falou, ou seja, que ia me trazer tristeza, eu preferi não acreditar. Eu preferi não levar a sério. Não passava pela minha cabeça a possibilidade de perder o meu amor por nada deste mundo. Poxa, eu estava tão feliz. A cigana acertou até aí. Não, a outra parte não. A outra parte não. A outra parte não. Foram 3 anos de um romance lindo. Tão lindo que eu nem lembrava, mas nem lembrava, nem passava pela minha cabeça as previsões da cigana. Agora, inclusive, já planejávamos o nosso casamento. E ele me contou então que tinha uma boa notícia para me dar, ou seja, não ia mais trabalhar fora do Brasil. Só ia fazer a ponte aérea Rio-São Paulo, São Paulo-Rio. E como de fato aconteceu. E então tínhamos mais tempo para ficarmos juntos, tínhamos mais tempo para um se dedicar ao outro. E aí sim, o amor explodiu. 2 meses foram assim. Até que naquela madrugada, o telefone tocou. 3 horas da manhã. Eu ainda com sono, atendi. Era ele, meu amor. Oi, Jorge. A esta hora, amor? A esta hora, querido, onde você está? Algum problema? Eu tô com sono. Algum problema? Não, querida. É que eu estou em Cuba. E daqui eu vou para Bahamas. É que o avião fez uma escala aqui em Havana e eu estou morrendo de saudade de você. Eu volto a te ligar. Agora não dá mais para falar. Beijos, amor. Beijos, querida. Espera, peraí. Como? Em Cuba? Ué, você não avisou de nada? Jorge! A ligação caiu. Caiu ou ele desligou, não sei. Foi a partir desse momento que essa foi a última vez que eu ouvi a voz do meu grande amor, Jorge. Não houve mais ligações, nenhum contato. Jorge desapareceu para sempre, para minha mais profunda tristeza e desespero. Foi quando então eu me lembrei da segunda parte da previsão da cigana. Um gringo, um estrangeiro, vai te trazer muita alegria, muita felicidade, mas também vai te trazer muita tristeza. Os anos passam e eu vivo perguntando a mim mesma: será que Jorge realizou um dos seus sonhos? O de ser astronauta e está morando na Lua? Ou quem sabe em Marte? Ou voou numa nave espacial e caiu nas profundezas do oceano? Uma coisa é certa, Jorge. Desde o seu último contato, desde o seu último telefonema de Havana, Cuba, com destino a Bahamas, eu é que passei a viver mergulhada na tristeza, no abandono e na solidão. Porque você foi o único grande amor da minha vida, Jorge. Lamentavelmente, a cigana estava certa. Muita alegria eu teria com a chegada de um homem, de um gringo em minha vida, mas também estava escrito nas minhas mãos, nas linhas das minhas mãos, que eu teria de amargar muita tristeza, muita dor. O que aconteceu, meu amor, com você? O que aconteceu, Jorge? Todas as perguntas que eu faço a mim mesma não têm respostas. Mas ainda eu alimento uma esperança, ou seja, que um dia você volte e venha responder todas as minhas perguntas do porquê.
Por quê? Se nós estávamos nos dando tão bem, se nós estávamos tão felizes, se nós já pensávamos inclusive em casamento. De repente, naquela madrugada, 3 horas da manhã, o telefone que toca, eu com aquele sono, atendi, nunca imaginando que fosse o fim de nós dois. Talvez você pudesse estar em algum lugar, mas para dizer que estava com saudade, para dizer que me amava, para dizer que dali a pouco você estaria de volta. Mas de repente você estava em Havana, numa escala que o avião fez em Cuba, com destino a Bahamas. E desde então, nunca mais. Jorge, por que você fez isso, meu amor? Por que você agiu assim comigo? Nós que nos amávamos tanto, o amor explodiu entre nós dois nesses 2 meses que você fez a ponte aérea Rio-São Paulo. Quando então, até então, os seus voos eram mais longos, eram voos internacionais. Quando você conseguiu então se fixar aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e conseguiu para que nós ficássemos mais juntos, mais perto um do outro. Pelo menos foi isso que você disse. Foi isso o que você me falou. Mas hoje, longe de você, com você nunca mais falando comigo, nem para dizer o porquê que você partiu, o porquê que você me deixou, hoje só me resta uma louca saudade, uma saudade imensa, e ao mesmo tempo, sem entender o porquê que você fez isso. Já que há 3 anos nós estávamos vivendo uma felicidade imensa, um amor tão bonito. Por que você fez isso, Jorge? Por que você me deixou na mais completa solidão e sem uma explicação? Jorge, onde você está? Em que parte do mundo você se encontra? Eu seria capaz de ir onde você estivesse, pelo menos para saber o porquê você me deixou, o porquê você destruiu um amor tão bonito, desaparecendo como você desapareceu. Jorge, que saudade louca eu sinto de você. Quanta saudade, meu amor. Esta é a minha história, mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você, a cigana, e a previsão de muito amor e muita tristeza. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.